Olá, muito boa noite. A produção industrial no Amazonas voltou a registrar queda no mês de julho, segundo pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE. O recuo foi de 1,5% em relação a junho, mas comparado com julho de 2014, a queda é ainda mais acentuada, pouco mais de 18%. Um cenário negativo agravado ainda mais pela crise econômica. E para falar sobre as perspectivas da indústria para os próximos meses, o Band Cidade Entrevista deste sábado recebe o presidente reeleito do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito boa noite, Wilson. Prazer recebê-lo aqui no Band Entrevista. O prazer é meu, agradeço o convite. Boa noite a todos que nos assistem. Eu espero poder contribuir um pouquinho com as informações. Com certeza. Não são informações positivas, infelizmente, mas que nós possamos esclarecer um pouquinho as pessoas da sociedade e dizer que tem uma notícia boa, que as coisas vão melhorar. Todos esperamos, Só né? não sabemos quando. Então vamos trabalhar. Pois é, Wilson, a indústria não é o único setor afetado aí por essa crise. A gente sabe que está atingindo todos os setores da economia do país. Mas, por outro lado, a indústria é praticamente a primeira a contribuir aí para o aumento do desemprego no país, já que as demissões, quando ocorrem, elas são bem intensas, são maciças. A gente tem aí uma perspectiva, né, de que até o fim do ano o número de demissões em todo o país possa chegar a mais de 600 mil demitidos só na indústria. Ou seja, para a indústria o impacto é muito intenso por essa questão do desemprego. A indústria no país ela vem sofrendo já há muitos anos. No final dos anos 90, essa indústria chegou a representar 37% do PIB. Hoje ela se aproxima de 20%. E é pior quando nós trazemos para a regionalidade, quando nós trazemos para o nosso estado. O nosso estado tem, na sua arrecadação estadual, o recolhimento do ICMS, 95% dessa arrecadação vem da capital. Então, isso está ligado diretamente à atividade do polo industrial, aos empregos gerados por essa atividade que consomem também na nossa capital e traz ao nosso estado uma dependência muito grande da riqueza gerada aqui em Manaus. E sofremos porque num momento como esse, onde a crise ela se transforma numa crise econômica, mas é uma crise de confiabilidade. Confiabilidade é essa ou falta de confiabilidade por parte da sociedade. As pessoas que perderam emprego, perderam o poder de compra, aquelas que estão empregadas não têm garantia de que estarão empregadas nos próximos meses, então retraem muito o consumo e passa a comprar só aquilo que é extremamente essencial. E o que nós produzimos em Manaus não faz parte desse topo de gêneros essenciais para o cidadão nesse momento. E sofre. Então, o eletroeletrônico, ninguém vai pensar em trocar o televisor agora, vai segurar, esperar um momento melhor para poder substituir. A motocicleta, principalmente as motocicletas até 150 cilindradas, que muitos compravam, e quem adquire esse produto adquire como uma possível fonte de renda para ser um mototáxi, um entregador, um motoboy, já sofre há alguns anos com a dificuldade de acesso ao crédito para a aquisição desse bem. Então, e é o maior volume da atividade do segmento das rodas, consequentemente cai, e aí esse reflexo nos empregos aqui em Manaus. E esse ano, infelizmente, nós estamos falando de algo em torno de 20 mil empregos a menos no polo industrial comparado com 2014. Fora os perto de 23 mil empregos ou funcionários das empresas que estão em casa, em licença ou em férias coletivas, fora de época, para tentar superar esse momento, apostando numa retomada de final de ano que até o momento ainda não foi sinalizada positivamente, mas vamos aguardar mais um pouco. E todo esse contexto mostra, que deixa a nossa economia tão vulnerável, mostra aí a necessidade mais do que urgente de haver uma reformulação, né, de novas alternativas para gerar renda aqui para o Estado. Perfeito. Que não fique dependente só da indústria, ou seja, a ampliação aí, a prorrogação
né, dos benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, na verdade, não traz, na prática, um benefício tão grande assim, porque o Estado é totalmente dependente de uma indústria que está aí hoje, mas pode não estar amanhã. Exatamente isso. Eu acho que a prorrogação ela foi importante e é importante, sim, para que nós possamos preservar o que o polo industrial oferece em termos de benefício socioeconômico para o nosso Estado, mas não menos importante do que isso, e para preservar a nossa economia, é buscarmos o que nós batizamos de novas matrizes econômicas. E isso não está na capital. Isso são atividades, são necessidades que fogem dos muros de Manaus. Nós temos que olhar para o interior. Como eu falei, 95% da arrecadação de ICMS vem da capital, ou seja, nós temos 61 municípios desse estado que praticamente não geram riqueza, mas têm potencialidades inúmeras a serem exploradas. Minerais, minérios, insumos para a indústria de fármacos, para cosméticos, a questão do turismo ecológico, a piscicultura, a fruticultura, uma infinidade de atividades e potencialidades presentes nesses municípios que precisam, desde já, e é de suma importância e urgência, que precisam iniciar a ser desenvolvidos. O governo do estado já percebeu isso. Os governantes então, já perceberam isso, mas nada parece que está sendo feito. De novo, a gente tem que entender a preocupação do governador do estado com a queda da arrecadação e a dificuldade que ele tem tido em manter os programas que ele tinha em mente projetados para esse mandato. Com essa situação econômica, a arrecadação cai. Muitos desses projetos não sairão do papel ou terão um tempo maior para serem implementados. Mas o governador Zé Melo, ele tem a consciência da urgência e emergência de desenvolvermos essas novas matrizes econômicas. E eu falo que são premissas de conhecimento do poder público estadual, são necessidades que nós, da atividade produtora, representantes de classe, tanto patronal quanto laboral, já entendemos que nós não podemos assistir o filme se repetir. Quando eu falo isso é porque o nosso Estado passa pelo terceiro momento de sustentação socioeconômica. O primeiro foi lá na época do extrativismo, que produzia-se aqui borracha, juta e malva. Esse estado do Amazonas foi o estado que mais contribuiu com a balança comercial do país, com as exportações, principalmente nos períodos de guerra. E isso, ninguém se preocupou à época em desenvolvermos novas tecnologias para aquela atividade extrativista e nem desenvolvemos novas atividades econômicas que pudessem dar uma maior tranquilidade para o nosso estado. Né? Findou que hoje a Malásia é o maior exportador de borracha do mundo, existem estados do sul e sudeste que produzem mais borracha que o próprio Amazonas, e isso deixou de existir. E o Amazonas tem essa potencialidade. Toda natural. O segundo momento foi o advento da Zona Franca focado no comércio. E esse comércio sustentou esse estado durante pelo menos 2 décadas e que com uma canetada do governo Collor deixou de ser competitivo. Com a abertura do mercado brasileiro para produtos importados, o Amazonas deixou de ser, Manaus deixou de ser um atrativo a visitantes que vinham para cá fazer compras no centro da cidade. E a indústria veio a reboque. E hoje nós estamos assistindo essa indústria passar por dificuldades. E nós não podemos ficar assistindo. Nós temos que fazer alguma coisa diferente e só se tem resultado diferente fazendo coisas diferentes. E é por isso que o desenvolvimento dessas novas matrizes são de extrema urgência para o nosso Estado, para que o nosso Estado deixe de ser hoje refém e dependente como é da capital, possa gerar riquezas e rendas no interior e aí distribuir essa riqueza por todo o Estado. E mais que isso, deixarmos de ser refém, como somos hoje, de Brasília. Eu falo que nós não estamos com o pires na mão, nós não precisamos de favor de ninguém. Nós precisamos de respeito aos nossos direitos, os direitos constitucionais que estabelecidos pelo Decreto 288, que instituiu o modelo Zona Franca, e também fazer a lição de casa, que é desenvolver essas novas matrizes que nos levarão, se Deus quiser, a uma independência. Tá certo, Wilson. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui na entrevista. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí.
Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o presidente do CIEAM, o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Bom, Wilson, a gente estava falando no bloco anterior da necessidade urgente, né, do Estado criar aí novas alternativas que possam gerar renda para o Estado, aumentando a arrecadação, para que a gente fique menos dependente da indústria, menos dependente da capital, estimulando isso, essas alternativas no interior do Estado. E a própria indústria vem contribuindo para que projetos como esse, para desenvolver novas alternativas, possam sair do papel, né? Além dos tributos, os impostos pagos pelas indústrias, tanto no âmbito federal, como estadual, como municipal, o decreto que institui a Zona Franca traz uma isenção, que é o IPI, ele traz redução de outros impostos, como o imposto de renda, como o imposto de importação. O Estado tem também alguns incentivos oferecidos ao ICMS, mas o ICMS ele é cobrado da grande maioria das empresas. O município, a gente paga o ISS, paga o IPTU, paga o alvará. Além disso, as indústrias contribuem com taxas estaduais e federais. Falando do nosso Estado, ou seja, por que do nosso Estado? Porque isso nós não precisamos pedir bênção para Brasília. Esse recurso é destinado ao nosso Estado, é recolhido aqui. Nós temos 3 rubricas. A UEA, que ela é custeada através do faturamento, um percentual do faturamento das empresas. O ano passado foram 387 milhões de reais repassados para a UEA. E a UEA está presente em todos os municípios do nosso Estado, por isso que é um vetor muito importante para ser utilizado no desenvolvimento dessas novas matrizes econômicas. Nós temos uma outra taxa, que é o FTI, que é um fundo que está previsto para utilização na interiorização do Estado, ou seja, desenvolvimento das atividades no interior, que foram 800 milhões de reais arrecadados no ano passado para esse fundo. E temos o FMPS, que é o Fundo para Micro e Pequena Empresa, que também podem ser utilizados para gerar micro e pequenos negócios pelo interior que vão gerar riqueza e renda. Então, ou seja, são recursos que estão aí disponíveis para serem realocados? São recursos que estão disponíveis e são gerados aqui, que podem e devem, nesse momento, ser discutidos, a aplicabilidade e a utilização para o desenvolvimento de competência, capital intelectual, quando a gente fala da UEA, para desenvolvermos as potencialidades de cada um dos municípios, para que nós possamos daí ter geração de riqueza e renda para o cidadão, para o município e para o Estado, oriundo dessas potencialidades. Então nós temos que olhar para frente. Então, ter uma prospecção dessas potencialidades nesses municípios, a instituição estabelecer os conselhos desses fundos, para que nós possamos, a sociedade, poder público estadual e todos os agentes participarmos de uma discussão transparente da melhor forma de conduzir a aplicação desses recursos, de forma a obter o melhor resultado possível para o cidadão, para os municípios e para o Estado. E com isso, como eu disse, sair dos muros de Manaus, deixar de ser dependente o Estado daquilo que se faz hoje no polo industrial, que sustenta esse Estado socioeconomicamente falando, distribuir um pouco isso, sair desses 2 vetores, o eletroeletrônico e o 2 horas, e deixar o Estado do Amazonas livre das benesses e do bom humor de Brasília. Nós não precisamos de favor, nós precisamos de respeito, e esse respeito tem faltado para com o nosso Estado. Olha a forma como o Poder Público Federal tem tratado o Estado do Amazonas nas suas demandas com relação à infraestrutura. A BR-319, que há anos nós pleiteamos essa conexão por terra e não sai por questões que não vale a pena a gente discutir. A questão de um novo porto público para a cidade de Manaus, que também não acontece. A carência de infraestrutura que afeta o nosso Estado há anos, há décadas, e não é resolvido. Agora passa por essa questão com a SUFRAMA, a forma desprestigiosa como o governo federal tem tratado a SUFRAMA e os seus servidores. Uma autarquia como essa que está para 9, 10 meses sem um superintendente efetivo, os servidores que têm tido o seu pleito
de reajuste, equiparação salarial, sendo empurrados com a barriga aí por 5, 6 anos. E agora com a crise vai ser ainda mais? Você vê o governo falando que para reequilibrar os custos não vai ter aumento para o servidor público, querer aumentar o custo de vida do cidadão com o aumento de tributos e não faz a lição de casa, que é fazer o enxugamento, a redução dos custos da máquina pública, que tanto são necessários. Um país como o nosso não pode se manter com 39 ministérios, muitos deles conflituosos, com os 23 mil empregos comissionados, e você não vê movimentação nenhuma por parte do governo federal em corrigir esses desvios, em resgatar o controle político e econômico do país, que você faz isso resgatando a sua credibilidade, ou seja, é um governo que a cada vez que se pronuncia perde mais e mais o apoio popular por falta de crédito. Ainda falando da questão da SUFRAMA, é uma reunião importante, que é a reunião do CAS, que foi definido aí 6 reuniões durante o ano. Esse ano nós aconteceram tivemos só uma, 2. Não, tivemos só uma. A segunda isso. Ainda está para acontecer e não tem data definida. Então, tem a segunda que estava agendada para o final de agosto, ela foi adiada agora, está prevista para acontecer no dia 23, que é a semana que vem. E não sei se o ministro virá. E também é uma outra coisa que muito nos entristece, eu aprendi com os meus avós, que você só se decepciona com as pessoas quando você coloca algum tipo de confiança e credibilidade nela. E o ministro Armando Monteiro conta com a nossa confiança, é uma pessoa que sempre esteve presente nas demandas do Estado do Amazonas enquanto senador, é uma pessoa que trabalhou muito conosco quando presidente da CNI, mas tem tido muita dificuldade de exercer o seu papel à frente do Ministério, porque não conta ele com toda a autonomia que mereceria ter para fazê-lo. E, infelizmente, o ministro Armando Monteiro até hoje não pisou no nosso Estado como ministro de Estado. E talvez nem pise, né? Então, a decepção que eu tenho, particularmente, com o ministro Armando Monteiro é essa, porque ele poderia ter estado aqui, poderia ter resolvido essa questão da superintendência com uma indicação. Eu não vou citar nomes, mas teria que ter isso definido já há muito tempo para que a SUFRAMA tivesse resgatado a sua representatividade. Quem perde com isso? Perde a autarquia, perdemos nosso Estado, que temos uma autarquia enfraquecida, e as decisões de interesse e direito dos investimentos aqui com relação a PPBs, por exemplo, não são discutidas em Manaus mais. São discutidas e definidas nos corredores de Brasília, o que é pior. Porque existem interesses outros que cerceiam o nosso direito e impedem que o Estado consiga atrair novos investimentos pelo bloqueio de PPBs. Nós temos pelo menos 14 PPBs que estão aguardando definição por parte dos ministérios, o MCT ou o MDIC, há mais de ano, e isso não acontece. Infelizmente, a questão política, né, atrapalha bastante. Infelizmente, a questão política atrapalha bastante. A miopia de alguns governantes atrapalha mais ainda. E quando você fala de direitos contra interesses, não há como você não preservar os direitos. E esse nosso direito tem sido desrespeitado por conta de interesses outros que também não me cabe aqui comentar. A gente está com o tempo já se esgotando, e eu gostaria que você fizesse uma avaliação final, assim, para a indústria. A gente sabe que o cenário é tão negativo, mas tem alguma mensagem que você possa deixar, assim, de uma esperança, uma expectativa aí para o setor? Tem. Eu ganhei um livro de um amigo chamado A Ordem Mundial, que é do Henry Kissinger. E ele fez um mapeamento das regiões do mundo e países de diferentes culturas para encontrar esse equilíbrio, essa ordem mundial. E muito me chamou a atenção o posicionamento de um chinês, Mao Zedong, que foi ele que instituiu a República Popular da China. E ele disse que na nossa vida a única constância é a certeza das inconstâncias. Ou seja, é cíclico e nos cabe aproveitar os momentos bons para crescer, mas aonde nós crescemos é exatamente nas dificuldades.
Então, é nesse momento de queda da atividade econômica, nesse momento de dificuldade de emprego, que nós temos que nos reinventar e melhorarmos, estarmos melhor preparados para aproveitar o momento positivo, o momento bom, que certamente vai chegar. Eu falo que desafios foram feitos e existem para serem superados. Esse é mais um desafio. Nós já passamos por tantos outros no passado, superamos, e esse é mais um desafio que certamente será superado. Só não consigo dizer quando, mas que certamente nós superaremos sim, e nós voltaremos a crescer e vamos crescer muito melhor preparados do que nós estávamos antes dessa crise. Fortalecidos. Fortalecidos, exatamente. Tá certo, Wilson. Muito obrigada pelas suas informações e o Band Cidade Entrevista está à disposição. Todo mundo aí torcendo para uma retomada o mais rápido possível da nossa economia. Eu também torço, eu agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos uma excelente noite e manter a fé, manter o pensamento positivo, o otimismo, que é a única coisa que nós precisamos nesse momento. Com certeza, tá bom. E assim que a gente encerra, então, o Band Cidade Entrevista deste sábado. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia, um ótimo domingo. A gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade, a partir de 10 para 7 da noite. Até lá!